A paz e a graça a todos em nome de Jesus. Aqui quem fala é o pastor Érico da Igreja Batista Casa de Deus e vamos ministrar a palavra de Deus hoje no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, que diz o seguinte: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vou ler mais uma vez. Diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Deixa eu repetir. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, não mas a todas as nações, então virá o fim. E o termo todo mundo em todas as nações, o termo grego é oikoumene, que significa pregado por uma testemunha. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, toma, Senhor, em Tuas mãos essa ministração, que o Senhor venha falar forte, meu Deus, e despertar no nosso coração o amor pelas almas, Senhor, o amor por missões. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isso foi o seguinte: os discípulos, ele queria um sinal, Ele queria um sinal da vinda de Jesus. Ele respondeu: acautelai-vos para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, muitos virão, muitos falsos profetas, muitos falsos ungidos, muitos falsos cristos viriam, E ele diz, enganarão a muitos, ouvireis guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, guerras, rumores de guerras, terremotos, pandemias, epidemias, fome. Tudo isso iria acontecer, mas isso não era o fim. Isso não era o fim. O fim mesmo é aquilo que ele falou do tempo do fim, Que o tempo do fim, no caso, ou o fim, é aquilo que está escrito no versículo 14 de Mateus 24, que diz o seguinte: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. E qual é esse tempo do fim, pastor? É aquilo que está escrito em Daniel no capítulo 12. Daniel, no capítulo 12, diz assim: tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, Mas nesse tempo, o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, será liberto. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. E o termo, esse termo tempo do fim, é um termo aramaico, Há um aramaísmo aí, que o livro de Daniel foi escrito tanto no hebraico quanto no aramaico, e é ad-ed-ketz, que significa um tempo de destruição, um obscuro tempo de destruição. Ou seja, aquilo que está escuro é porque um dia ele vai ser revelado. Amém, queridos? E em Marcos, no capítulo 13, versículo 10, diz assim: é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Marcos, ele não especifica que aqui seria o fim, ele diz que o evangelho seria pregado a todas as nações. Só que Mateus, ele diz que vai ser o tempo do fim quando o evangelho for pregado a todas as nações. Porém, teria falsos cristos,
Teriam guerras, rumores de guerras, né? Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes, terremotos, pandemias, doenças, né? Então, vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, muitos hoje, né, a igreja perseguida, principalmente na Ásia, em alguns países da África, têm sido perseguidos, né? Muitos têm sido odiados e eu vou dizer uma coisa, queridos. Muitos até hoje têm sido odiados pelo seguinte: por falar contra o pecado. Hoje falar contra o pecado tem sido motivo de ódio de muitas pessoas. Falar que homossexualismo é pecado, falar que prostituição, adultério é pecado, falar que mentira é pecado, falar que hipocrisia é pecado, né? Você vê que nessa pandemia levantou-se muitos falsos pastores, pastores vendendo feijão a R$1, a R$1.000 na realidade, né? Pastores que abusaram de suas esposas, abusaram de crianças, né? Agrediram suas esposas. Tem um recente agora, né, que agrediu a esposa ao vivo, né, ainda chamou de imbecil, né, não julgando, mas você vê. Claro que nós somos falhos, nós não somos perfeitos, queridos. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos. E como tais, nós não devemos pregar o eu, porque Deus não depende de nós. Somos nós que dependemos dele. Somos nós que precisamos dele. Um grande servo de Deus um dia falou: olha, não é você que depende, não é Deus que depende de você. Não é Deus que depende de você, mas é você que depende de Deus. Olha, se você se afastar de Deus, se você se afastar, muitos irmãos ainda vão adorar a Deus, vão cultuar a Deus. E se você se afastar e você morrer hoje no pecado, você vai acordar no inferno. E é verdade. E hoje o que é que tem acontecido? Muitas igrejas, infelizmente, têm aberto suas portas para a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, aquilo que está escrito em Apocalipse, né? Aquilo que está escrito em Apocalipse, né? Apocalipse no capítulo 3, né? Apocalipse capítulo 3, ou melhor, capítulo 2, versículo 12 ao 17, que diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a sua fé em mim. Mesmo nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim, foi morto entre vós onde Satanás habita. Ou seja, que eles não negaram a fé. O povo da igreja de Pérgamo não negou, é tanto que Antipas ele foi morto, foi martirizado, né? Foi martirizado. Talvez seja aqui um dos líderes da igreja, Antipas. Ele foi martirizado, né? Porque onde habita o trono de Satanás, ou seja, ali tinha um trono de Esculápio, né? Que era um deus em forma de serpente, e de Zeus, né? E Jesus fala assim: todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar prostituição. Então, quantos têm o quê? Tirado a doutrina da palavra de Deus? O quê? E a doutrina, querido, não são usos e costumes. Doutrina é você pregar a ortodoxia da palavra. Sem ortodoxia, entra heresia. Sem ortodoxia, entra misticismo. E as pessoas têm pregado teologia da prosperidade, teologia do coach. Vamos dar a volta e soprar uma corneta que vende a R$1 ali ali no armazém, na loja de R$1,99, sei lá. Vamos
colocar o dinheiro no pé do apóstolo ali porque ele é Deus, sabe? Hoje eu fico observando homens se fazendo de deuses. Nós somos pecadores, queridos. E a palavra de Deus, a verdadeira pregação da palavra de Deus, mostra o quanto somos pecadores e o quanto precisamos de Cristo. Porque nós temos a depravação total. Temos a depravação total. E se nós não estivermos seguros em Cristo, se afastarmos, enquanto estamos em Cristo, nós temos segurança. Se nós nos afastarmos dele, então, queridos, nós perdemos. Nós deixamos de ser eleitos. Amém? Nós deixamos de ser eleitos. Enquanto estivermos em Cristo, nós somos eleitos. Apesar de sermos pecadores, queridos. Por isso que todos os dias nós temos que agradecer a Deus pela nossa vida. Nós temos que adorar a Deus na igreja, na nossa casa, viver uma vida de oração, adorá-lo, não pelo que Ele faz, porque Deus ele faz todas as coisas. Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos. Mas pelo que Ele é soberano. Deus é poderoso, Deus é infinito. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é tudo na nossa vida. Deus é a fonte da nossa vida, sabe? Sem Ele nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos nada. Como Ele falou em João, no livro de João, Jesus disse assim, no livro de João, no capítulo 15, ele disse assim, eu sou a videira, versículo 5, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos nada. Teve um grande pregador evangélico dos anos 80, que ele disse assim, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Colocou o eu dele lá em cima e disse, Deus precisa de mim. Quando ele falou isso foi a queda dele. Eu fico observando, muitos apóstolos têm falado, porque eu tenho um jatinho, eu sou conhecido em todo mundo. Você é o quê? Você não é nada, você é um derrotado. Né? Queridos, o importante é pregar a palavra de Deus. Não exalte o eu. Eu fico observando placas de igreja com foto de seus líderes, né? Que na realidade são os donos da igreja. Você vê que nessa pandemia mostrou-se muitos falsos profetas, pastores que massacraram o povo, que venderam feijão a R$1.000, que espancaram suas esposas, né? Abusaram de crianças, como aconteceu aqui em São Paulo. E muitas pessoas, né? Um pastor aqui matou seu marido. E infelizmente, queridos, esses são aquilo que Jesus falou. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha o que diz em Mateus, no capítulo 7, versículo 22. Mateus 7, 22 diz o seguinte. Olha, por isso que nós devemos estar firmes em Cristo, porque foi Ele que morreu por nós. Mateus 7, 22 diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Tem Bíblias que falam amiquidade, pecado consciente. Muitos vão falar assim, Senhor, eu expulsei demônio. Ah, Senhor, a minha igreja cresceu, sabe? Eu fui apóstolo. Eu tive não sei quantos, sabe? E Deus vai dizer para ele, nunca vos conheci. Se não há ortodoxia, se não há ensina a palavra, e profetizar significa o quê? O princípio do evangelho, que Jesus vai voltar. Isso é que nós devemos pregar, que Jesus morreu por nós pecadores para nos redimir. Isso é profecia. Não é ficar ouvindo profetada, leitura de identidade, sabe, desastre. Ah, queridos, porque Jesus vai voltar amanhã. Tem um falso profeta que diz que Jesus vai voltar em 2070.
Queridos, a gente não sabe, é como o Daniel falou, ad et cats, é um tempo obscuro. A gente não sabe, e o próprio Jesus disse, eu não sei o dia, somente o Pai sabe. Mas João deu uma dica aqui, ou melhor, João não, Mateus deu uma dica. Quando o evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Eu vou dizer para vocês aqui, de acordo com a World Horizons Brasil, 3 bilhões de pessoas no mundo não ouviram falar de Jesus. Dessas 3 bilhões, 2 bilhões no mundo nunca ouviram falar de Jesus. 1 bilhão ouviu, né? E decidiram não seguir a Jesus. E nós temos mais de 7 bilhões e 900 milhões de pessoas no mundo. 2 bilhões não ouviram falar de Jesus. No Brasil, nós temos 117 grupos indígenas. 37 mil ribeirinhos, desses 37 mil, 10 mil não foram alcançados. 5 mil comunidades quilombolas e 2 mil comunidades quilombolas não foram alcançadas. Nós temos os sertanejos, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Nós temos 700 mil ciganos, desses somente 1.000 se declaram cristãos. E a tristeza, queridos, e a maior tristeza é que para cada $1 de recurso, menos de 1 centavo é investido em missões e evangelismo. Para cada $1, menos de 1 centavo é investido em missões e evangelismo. E, segundo o Instituto Wycliffe, 1.600 línguas, a Bíblia ainda não foi traduzida. 1.600 línguas. Talvez, quando Jesus voltar, eu não esteja aqui, porque Jesus vai voltar para mim. A gente tem que saber o seguinte, Jesus pode voltar. E como eu disse, eu perdi muitos irmãos queridos. Muitos irmãos queridos, né? Muitos entes queridos, muitos irmãos e irmãs em Cristo, eu perdi. Seja pelo Covid, seja por infarto. E Jesus voltou para eles. Jesus voltou para eles. O importante é nós mantermos a nossa salvação, queridos. E enquanto estivermos vivos, pregarmos a palavra, evangelizarmos, pregarmos às crianças. Quantas crianças têm sido abusadas? Quanta, a ideologia esquerdista tem dominado as mídias, tem dominado, enfim, o mundo. Está havendo um grande investimento para quê? E o propósito do esquerdismo, do marxismo cultural, junto com o feminismo, é destruir com Deus, com o cristianismo e com a família. Propagar o homossexualismo no mundo. Recentemente, um pastor conhecido falou a respeito do que o homossexual não fica na igreja porque o evangelho transforma e deturparam aquilo que ele falou, e até os familiares dele foi contra ele. Só que eu digo uma coisa, a Bíblia ela fala em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 10, o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, está aqui, ó. Vou te mostrar agora, queridos. Ó, diz assim: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Eu vou ler o 9, o versículo 9 e o 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas,
nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10 fala isso. Mas o Evangelho, querido, transforma a vida porque ele mostra que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Redentor. E esse Redentor já veio ao mundo e nós precisamos estar nele. Como Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Pense nisso, queridos. E para terminar, em Lucas capítulo 21, Lucas 21, 34 diz o seguinte, isso daqui Jesus falando, em um alerta para os irmãos. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem. Libertinagem, prostituição, libertinagem, homossexualismo, libertinagem, depravação, libertinagem. Eu fico observando a notícia de uma pastora que ia numa casa de massagem, de casa de troca de casais, e tem muitos que fazem isso hoje, troca de casais. Isso é porneia, isso é depravação, queridos. Pastores que infelizmente se assumiram homossexuais e dizem Deus é amor, mas ele é justiça, queridos. Isso é libertinagem. Bebedeira. Pessoas que dizem assim, não é pecado beber não, pode beber. Beber é pecado. Se você perguntar ao ex-viciado que se converteu, ele vai dizer, eu tenho nojo da bebida. E muitas pessoas querem colocar bebida. Olha, nos Estados Unidos, muitos pastores têm feito tratamento em clínicas de alcoólicos anônimos. Aqui no Brasil também tem acontecido isso. Bebedeira. Bebida é pecado, queridos. Seja o que for. E ansiedades da vida, só pensar no agora, na prosperidade. Desceu tudo, sabe? Você pode ter uma mansão, o reino de Deus é aqui na terra. Queridos, Deus pode nos dar tudo. Eu não sou sensacionista, eu sou continuista. Sei que Deus salva, Deus ele cura, Deus ele prospera, Deus ele abençoa, liberta, batiza com o Espírito Santo. Né? Mas o último, sem ser o batismo com o Espírito Santo, que é o novo nascimento, que é a coisa mais importante, é o novo nascimento. As outras coisas, salvação, cura, prosperidade, isso é um meio para você chegar a Jesus e adorá-lo, porque nós temos que adorar pelo que Ele é e pelo que Ele fez, e não pelo que Ele faz. Amém, queridos? Amém? Então, se você puder, queridos, nos ajuda. Não é obrigado, não. Você não é obrigado a ajudar. Lembra que dos recursos, de cada $1 de recurso, menos de 1 centavo é investido em missões. E nós investimos em evangelismo e em missões. Em ajuda para as pessoas que estão necessitadas, e ali levamos a palavra. Então, queridos, se você puder ajudar, vai estar aí na descrição a conta da Igreja Batista, a Casa de Deus, para você nos ajudar. Amém, queridos? E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você não puder ajudar, glória a Deus também. Nos ajude em oração. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, a minha vida, a vida da minha esposa. Tu és soberano, Senhor. Tu és maravilhoso. E nós temos, meu Deus, que adorar a Ti, Senhor, pelo que o Senhor é, onipotente, onisciente, onipresente. Tu és misericordioso, Senhor. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida dos meus irmãos e pai. Meu Deus, por todos, meu Deus, pela minha igreja, Senhor. Abençoa o meu ministério, Senhor. Abençoa cada irmão e irmã que vai ouvir, meu Deus, essa gravação, Senhor, esse vídeo. E que venha a ser repassado, Senhor. Abençoa aqueles que nos ajudarem, Senhor. E também aqueles que não puderem nos ajudar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua provisão, Senhor,
venha estar a cada pessoa, Senhor. Abençoa o Brasil, o presidente, os estados, as igrejas, Senhor. Que nós possamos pregar, meu Deus, a genuína palavra de Deus, Senhor. Os princípios da doutrina cristã, Senhor, que é o princípio da Trindade, o princípio do Evangelho, o princípio da infalibilidade da palavra, o princípio da justificação pela fé e o princípio do batismo, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor, cada vida, cada pessoa, Senhor, cada irmão dos grupos na qual faço parte, Senhor, e cada irmão, meu Deus, cada pastor de todo o Brasil, Senhor, e de todo o mundo. Dá força aos irmãos que estão sendo perseguidos em toda parte do mundo, Senhor. No final, meu Deus, vai valer a pena, Senhor. Toma, meu Deus, nossas vidas nas tuas mãos e abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, queridos. Se puder nos ajudar, nos ajude em nome de Jesus. E lembre-se, viva isso aqui. Se você viver a palavra de Deus, querido, essa palavra, ela nunca falha. Não vá atrás de profetada e nem de falsos cristos, mas vá atrás de um ensinamento sólido. Amém? Vai estar o WhatsApp da Igreja Batista também, né, na descrição. Caso vocês queiram, pastor, quero participar dos cultos da Igreja Batista Casa de Deus. Vai estar o WhatsApp e a gente vai estar passando o endereço para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos, queridos. Tchau, tchau. Em nome de Jesus.